Sejam bem-vindos a este vídeo neste canal. Vamos prosseguindo com a nossa série A Eucaristia na Igreja Primitiva, que tem como objetivo trazer o testemunho dos primeiros cristãos com relação à Eucaristia, né? Como acreditavam, no que acreditavam, como celebravam, e com isso a gente ir percebendo que a Igreja, naquilo que celebra e crê hoje sobre a Eucaristia, é aquilo que desde a Escritura foi transmitido ao longo dos séculos. Portanto, o que trazemos aqui são verdadeiros tesouros de textos dos primeiros cristãos sobre a Eucaristia e, ao mesmo tempo, refletindo sobre eles. Este vídeo queremos abordar o pensamento sobre a Eucaristia de Eusébio de Cesareia. Eusébio nasceu no ano de 265, portanto, ele ainda viveu num tempo em que os cristãos sofriam a perseguição do Império Romano. Ele vai morrer no ano 339. Foi bispo de Cesareia Marítima e a sua obra mais conhecida chama-se História Eclesiástica. Bem, é uma obra muito importante, né? Como disse, Eusébio viveu no tempo da perseguição e foi testemunha no tempo em que o imperador Constantino, que era o imperador, né, do Império Romano, ele se torna cristão e vai dar liberdade de culto à igreja, aos cristãos, para poderem livremente celebrar o culto e vivenciarem a fé cristã, pois antes eram perseguidos. Isso vai acontecer no ano 313 com o Edito de Milão, no qual Constantino ele dá liberdade de culto aos cristãos. Eusébio é testemunha deste período da igreja, em que, de uma igreja perseguida, agora ela se torna pública, de modo livre, né? Eusébio vai ser um bispo muito importante, porque ele também vai escrever essa história eclesiástica. Então, muito do que nós conhecemos sobre a história primitiva da igreja vem, sobretudo, né, deste texto importantíssimo, deste livro de Eusébio de Cesareia, que escreve esse livro trazendo a história do cristianismo, né, de Jesus até o seu tempo, né, até o seu período. Então, é uma obra que vale a pena ser lida, no qual a gente pode conhecer um pouco de como era a igreja nos primeiros séculos. Ele vai escrever diversas outras obras que são menos importantes, né, e se torna uma figura assim importantíssima dentro da história do cristianismo. Bem, mas vamos ao testemunho que ele nos deixou de alguns textos sobre a Eucaristia. Num livro chamado A Demonstração Evangélica, diz Eusébio: "E já não oferecem os seus votos a muitos senhores, mas a um só Senhor, segundo o dito divino. E a ele foi erguido em toda a terra habitada um altar de hóstias incruentas e racionais, segundo os novos mistérios do recente e Novo Testamento." Aqui Eusébio está falando, né, daqueles que eram pagãos e antes cultuavam a muitos senhores, muitos deuses, mas agora cultuam um só Senhor, e a ele erguem em toda a terra um altar. Lembrando que altar é o lugar do sacrifício. E o que oferecem neste altar? Hóstias incruentas e racionais, as suas próprias vidas, segundo os novos mistérios do recente e Novo Testamento, né? Então, agora, aqueles pagãos que se tornaram cristãos não cultuam outros deuses, mas um só Deus, e no altar oferecem hóstias incruentas. Hóstia, a palavra hóstia é vítima, é um sacrifício, e incruento significa sem sangue, né? Então, um sacrifício sem sangue, irracional, ou seja, é a oferta da própria vida no altar, segundo os novos mistérios do recente Novo Testamento. A palavra mistério aqui tem a ver com sacramento. Então, segundo o mistério, o sacramento do Novo Testamento. Lembramos que Novo Testamento é aquilo que Jesus diz na última ceia, né? Quando ele pede: fazer isto em memória de mim, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue da nova aliança ou do Novo Testamento.
É ali que Jesus instaura um novo testamento, na última ceia. E os cristãos celebram os mistérios do Novo Testamento, os mistérios da nova aliança. Esses mistérios estão ligados ao próprio sacrifício de Jesus, como nós vamos ver, e que Eusébio de Cesareia vai se referir a ele. É o próprio sacrifício de Jesus na cruz que se torna presente no altar, no pão e no vinho, no mistério do pão e do vinho, e quando a igreja oferece, né, ao Pai este único sacrifício de Jesus, que se torna presente a nós, nós nos oferecemos com ele. Então são as hóstias incruentas e racionais. Nós oferecemos a nossa vida com Jesus num culto que é o culto da nova aliança. Isso nós tratamos nos outros vídeos que falam, onde nós trazemos os testemunhos dos primeiros cristãos, né, sobre a Eucaristia, nesta série que estamos desenvolvendo, como também isto nós tratamos no curso A Eucaristia a partir da Sagrada Escritura, que também se encontra neste canal e você pode conferir. Bem, ainda no mesmo livro A Demonstração Evangélica, Eusébio vai dizer assim: quando, pois, segundo os testemunhos dos profetas, foi encontrado o grande e precioso preço, tanto dos judeus como dos gregos, o purificador do mundo inteiro, aquele que é dado em troca da vida de todos os homens, o sacrifício puro de toda mancha e pecado, o Cordeiro de Deus, a ovelha amada e pura de Deus, o Cordeiro profetizado, por cujo ensinamento divino e místico todos nós que viemos de entre os gentios encontramos o perdão dos nossos pecados passados. Então aqui ele está falando, né? A partir do testemunho dos profetas, foi encontrado, surgiu, né, este, né, que é o Cordeiro de Deus, aquele que realiza o sacrifício puro de toda mancha e nos traz o perdão dos pecados. Ele está falando de Jesus, que realiza este sacrifício perfeito que é a entrega da sua vida. Bem, continua Eusébio, celebrando corretamente todos os dias a sua memória e a memória do seu corpo e sangue, e as obras dignas de um sacrifício e sacerdócio mais eficazes do que entre os antigos, não consideramos mais lícito cair nas coisas antigas, rudimentos impotentes, símbolos e imagens, mas que não contêm a verdade em si. Então veja o que ele está dizendo. Então ele fala de Jesus, que realiza o sacrifício puro de toda mancha e pecado, aquele que é o Cordeiro de Deus. O sacrifício Jesus realizou, sobretudo, na cruz, mas lembra que ele antecipou o seu sacrifício na última ceia. O corpo entregue e o sangue derramado, fazer isso memória de mim. Então diz Eusébio, celebrando corretamente todos os dias a sua memória e a memória do seu corpo e seu sangue, aquilo que Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Então, celebrando essa memória e as obras dignas de um sacrifício e sacerdócio mais eficazes. Qual é o sacrifício mais eficaz do que os sacrifícios antigos que eram realizados com animais? É o sacrifício de Jesus. E o que é esse sacerdócio? É o sacerdócio de Jesus, porque o que é o sacerdote? O sacerdote é o que oferece o sacrifício. Então Jesus, ele é ao mesmo tempo o sacerdote, ele é ao mesmo tempo o cordeiro, que realiza um sacrifício perfeito que é a entrega da sua própria vida. Esse sacrifício Jesus realiza em toda a sua vida, amando. Mas a expressão maior desse sacrifício está na cruz. Então ele realiza o sacrifício perfeito e um sacerdócio mais eficaz, oferecendo um sacrifício mais perfeito. Jesus é um sacerdote mais eficaz. Isso supera todos os sacrifícios da antiga aliança e os sacrifícios também dos pagãos feitos com animais, que são rudimentos impotentes. Somente os sacrifícios do Antigo Testamento são símbolos e imagens de um sacrifício mais perfeito. Porque aqueles sacrifícios antigos não contêm a verdade em si, ou seja, o sacrifício de Cristo contém a verdade em si. Seja o sacrifício que ele oferece na cruz, seja o sacrifício que nós celebramos. Então, celebrando corretamente todos os dias a sua memória, a memória do seu corpo e sangue, e as obras dignas de um sacrifício e sacerdócio mais eficazes, esse sacrifício, que é o sacrifício de Cristo que nós celebramos, contém a verdade em si. Contém o próprio Cristo. Aqui nós já percebemos
que para Eusébio é claro que a Eucaristia contém em si a verdade de um sacrifício e um sacerdócio mais eficaz. Porque, é importante dizer, né, na celebração da Eucaristia, o sacrifício que nós oferecemos a Deus, enquanto culto a Deus, é o próprio Jesus presente no pão e no vinho, né? É o seu sacrifício que se torna presente no altar, o corpo entregue, o sangue derramado, que é uma expressão que nos coloca diante do mistério da cruz, que se torna presente no pão e no vinho. E quem é o sacerdote que celebra a Eucaristia? Por primeiro é Jesus. Jesus é o sacerdote, por excelência. O padre, ele realiza um sacerdócio ministerial. Mas o sacerdote por excelência é Jesus, porque quando o padre diz isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não é o corpo e o sangue do padre, mas de Cristo. O padre, ali ele exerce um sacerdócio ministerial. Mas quem é o sacerdote que celebra a Eucaristia, sobretudo, é o próprio Cristo, como sacerdote e como cordeiro que é oferecido ao Pai. E com Jesus, nós nos oferecemos, esse é o culto que nós celebramos, né? E depois de tudo isso, tendo apresentado ao Pai um sacrifício maravilhoso e um sustento escolhido, ele o ofereceu pela salvação de todos nós, legando-nos também como um lembrete de que podemos constantemente oferecê-lo a Deus como um sacrifício. Então veja, isso é muito claro. Jesus realizou esse sacrifício na cruz, nos dando a salvação. E agora nós também o celebramos como um lembrete. Mas esse lembrete não é só lembrança. Por quê? Porque nós podemos constantemente oferecê-lo a Deus como um sacrifício. Então nós oferecemos a Deus um sacrifício em toda Santa Missa. Qual sacrifício oferecemos a Deus? Cristo que se torna presente. Quer dizer que é um outro sacrifício, além do sacrifício da cruz? Não, é o único e mesmo sacrifício de Cristo na cruz, que se torna presente no altar e com ele nós oferecemos a nossa vida, celebramos a aliança com Deus e nos alimentamos deste mistério de amor, deste sacrifício de Cristo para o nosso caminho. Porque ele também é, além do cordeiro que oferece um sacrifício, ele é o pão vivo descido do céu, que nos alimenta. Então veja, é claro para Eusébio que nós podemos constantemente oferecer a Deus como um sacrifício o quê? O mistério do sacrifício de Cristo que ele ofereceu pela salvação de todos nós. E aí, de fato, na comunhão com este mistério, comungando deste mistério, nós estamos associados ao mistério da salvação, participando deste sacrifício, desta liturgia da Eucaristia. Então aqui nós percebemos que para Eusébio é muito claro que a Eucaristia é um sacrifício, que a Eucaristia é a presença real de Jesus. Não é tão somente um símbolo. Continua Eusébio. Davi, o mais maravilhoso dos profetas, prevendo o futuro por inspiração do Espírito Divino, predisse esta realidade quando disse: com grande ansiedade esperei pelo Senhor, e finalmente ele inclinou seus ouvidos para mim, e graciosamente ouviu minha súplica, e me tirou dos lagos de miséria e do lodo imundo, e colocou meus pés sobre uma rocha, tornando meus passos firmes. Ele pôs um cântico novo em minha boca, um cântico de louvor ao nosso Deus. E qual é essa música? Ele declara isso em seguida dizendo: você não quis sacrifícios ou oblações, mas me deu um corpo perfeito. Não te deleitastes em holocaustos pelo pecado, mas eu disse: eis-me aqui, está escrito de mim no livro da lei para fazer a tua vontade. Foi isso que eu desejei. E acrescenta: anunciei a justiça na grande assembleia, ensinando assim abertamente que em vez dos sacrifícios antigos e holocaustos, a vinda de Cristo na carne e no corpo adaptado a ele foi oferecida a Deus. E esta é a boa nova que é anunciada à sua igreja como um grande mistério, ou um grande sacramento, expressamente predito pela voz do profeta no rolo do livro. Então, o que está dizendo aqui Eusébio? Ele lembra e cita a Davi, né, que profetiza segundo o Salmo, e ao mesmo tempo nos mostra e associa aquilo que Davi diz no Salmo com o próprio Jesus, mostrando que o sacrifício que Jesus realiza é
fazer a vontade do Pai. E agora, os sacrifícios que nos são dados não é mais os sacrifícios antigos de animais, mas o próprio sacrifício de Jesus no seu corpo, no seu sangue, né, na sua carne, fazendo a vontade do Pai. Ele oferece a sua vida. Esse é o sacrifício que é anunciado e entregue à igreja como um grande mistério, como um sacramento, e que a igreja vai celebrar. O sacrifício de Cristo. A sua entrega de amor por nós, como entrega ao Pai, no qual agora nós, entregando também a nossa vida com Ele ao Pai, nos unimos neste grande mistério, e isso é o culto da nova aliança. Nós, tendo de fato recebido o mandamento de celebrar na mesa eucarística a memória deste sacrifício, por meio de símbolos de seu corpo e sangue salvador, de acordo com a instituição do novo mandamento, somos ensinados novamente pelo profeta Davi a dizer: preparastes diante de mim uma mesa à vista daqueles que me perturbam? Você banhou minha cabeça com óleo, e quão excelente é o teu cálice que me embriaga. Estas palavras significam precisamente a unção mística e os veneráveis sacrifícios da mesa de Cristo, por cuja oferta favorável somos ensinados a apresentar durante toda a nossa vida a Deus, que está acima de todas as coisas, através do seu sumo pontífice, vítimas incruentas, razoáveis e agradáveis. Então, o que está dizendo Eusébio, continuando, né, o texto que nós estamos lendo? Então, nós recebemos o mandamento de celebrar na mesa eucarística, no altar, a memória deste sacrifício, que é o sacrifício de Jesus, por meio do símbolo do seu corpo e do seu sangue salvador, de acordo com o Novo Testamento. E aqui é preciso esclarecer uma coisa, porque o texto fala de símbolo do seu corpo e sangue, né? Então, a memória deste sacrifício por meio de símbolos de seu corpo e de seu sangue. Alguém pode dizer, tá vendo? Os primeiros cristãos diziam que a Eucaristia é simbólica. Não é verdade. E é interessante que aqui ele está dizendo que o símbolo é o corpo e o sangue de Jesus, e não o pão e o vinho. Não está dizendo que o pão e o vinho é simbólico, mas está dizendo que o corpo e o sangue de Jesus é símbolo do seu sacrifício. Veja que interessante. A palavra símbolo significa aquilo que une. Uma coisa que faz pensar em outra. Então, e eu já disse em vídeos anteriores, existe na Eucaristia uma dimensão simbólica. Por exemplo, quando eu vejo pão e vinho, logo a minha mente pensa no corpo e no sangue de Cristo. Isso é um símbolo, algo, um sinal que remete a outra coisa. O pão e o vinho remete ao corpo e o sangue de Cristo. Então há uma dimensão simbólica no pão e no vinho. O que não posso dizer é que a Eucaristia é somente um símbolo. Isso é um erro perante a fé católica. Mas dizer que a Eucaristia é e contém uma dimensão simbólica não está errado, né? Há uma dimensão simbólica na Eucaristia, seja do pão e do vinho, que é símbolo do corpo e sangue de Jesus. No entanto, não é só símbolo, ou seja, é símbolo, mas ao mesmo tempo para nós, no símbolo está presente o corpo e o sangue de Jesus. Por sua vez, o corpo e o sangue de Jesus é símbolo do seu sacrifício. Por quê? Porque o corpo ali, no símbolo do pão, é o corpo entregue. E o sangue, no símbolo do vinho, é o sangue derramado. Portanto, o corpo entregue e sangue derramado aponta para o mistério da cruz. Certo? Então, há essa dimensão simbólica de uma coisa para outra. Mas isso não quer dizer que seja só simbólica, porque ali está contido este mistério. Está contido misteriosamente este mistério. No pão e no vinho se faz presente o sacrifício de Jesus, que nós oferecemos agora ao Pai. E oferecendo este sacrifício, na mesa, no altar, estes veneráveis sacrifícios, nós oferecemos também vítimas incruentas, razoáveis e agradáveis, ou seja, nós mesmos. Nos oferecemos com Cristo no altar ao Pai. Isso é o culto da nova aliança.
Continua Eusébio, esta mesma coisa o grande profeta Isaías também sabia maravilhosamente no Espírito Divino e a predisse. Assim ele também diz, ó Senhor meu Deus, eu te exaltarei e bendirei o teu nome, porque fizestes maravilhas. E o que são essas coisas verdadeiramente admiráveis, ele indica claramente ao dizer imediatamente, o Senhor dos Exércitos fará um banquete para todas as nações, o que estava predito por Isaías, né, lá no Antigo Testamento. Deus, o Senhor, preparará um banquete para nós. Eles beberão alegria, beberão vinho e se ungirão com unguento. Transmitida tudo isso ao povo, bem, esta é a determinação para todos os povos. Tais foram também as coisas admiráveis de Isaías, anunciadas não somente a Israel, mas a todas as nações. Uma unção de perfumes suaves, daí, da unção do unguento, não sem razão eles foram honrados com o nome de cristãos, mas também prevê a alegria do vinho para os gentios, indicando veladamente o mistério do Novo Testamento de Cristo, que atualmente é celebrado abertamente em todos os povos. Então aqui Eusébio cita o profeta Isaías para dizer que este banquete para todas as nações, ele é uma profecia para dizer que a Eucaristia é celebrada em todos os povos. Se antes os sacrifícios de Israel eram celebrados em Jerusalém no templo, agora em todos os povos. Isso por meio da Eucaristia. E novamente, as palavras proféticas anunciam esses sacrifícios incorpóreos e racionais, dizendo: oferecei a Deus um sacrifício de louvor, e cumpri as vossas promessas ao Altíssimo. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me honrarás. E ainda, ao levantar das minhas mãos, é o sacrifício da tarde. E ainda, o espírito contrito é um sacrifício a Deus. E assim todas as coisas preditas por inspiração divina desde os tempos antigos são celebradas hoje em todas as nações, graças aos ensinamentos evangélicos de nosso Salvador, acrescentando o testemunho da verdade à palavra profética pela qual Deus, rejeitando os sacrifícios da lei mosaica, anuncia o que nos havia de acontecer. Outros, eles mesmos, dizendo, por isso, desde o Oriente até o Ocidente, o meu nome é glorificado entre os gentios, e em todo lugar se oferece ao meu nome incenso e um sacrifício puro. E aqui eu chamo a atenção a uma dimensão do sacrifício eucarístico. O fato de aqui se fala de um sacrifício que é um sacrifício de louvor. Né? Então, o levantar das minhas mãos é o sacrifício da tarde. O espírito contrito é um sacrifício a Deus. Então, alguns irmãos de outras denominações afirmam que a dimensão sacrificial da Eucaristia não é o fato de que o sacrifício de Jesus estaria presente no pão e no vinho. Não. O pão e o vinho seriam somente simbólicos. E o sacrifício é o sacrifício de louvor. O fato de eu louvar a Deus com o espírito contrito é o sacrifício da nova aliança. E aí alguns dizem, tá vendo? Eusébio de Cesareia está concordando que o sacrifício da nova aliança não é Jesus presente na Eucaristia, né, no seu corpo e sangue, que torna presente o mistério da cruz. Não. Mas o sacrifício da nova aliança é tão somente um louvor com um espírito contrito e de adoração a Deus. Ora, é verdade que no sacrifício da nova aliança está presente a dimensão do louvor, do espírito contrito, da oferta da própria vida, mas isso não anula o fato de que na Eucaristia, no pão e no vinho, está presente o corpo e sangue do Senhor, que é sinal do seu sacrifício na cruz. Este mistério está presente, e é porque esse mistério está presente que eu associo a este mistério o meu sacrifício de louvor. Certo? O que torna puro o meu sacrifício de louvor não sou eu, porque eu não sou puro, mas é o meu sacrifício, que é a entrega da minha vida, o meu louvor, associado ao mistério de Cristo. Uma coisa completa a outra, né? E não anula. Então é importante ter isso presente, porque alguns usam esta passagem de Eusébio para dizer, não, o sacrifício da nova aliança é só o louvor. Por isso que o culto do protestantismo é sobretudo um culto de louvor, né? Porque eles não admitem a ideia de que o sacrifício de Cristo se faz presente no pão e no vinho. Eles entendem, não todos os protestantes, a maioria,
né? Que o pão e o vinho é só simbólico e que o sacrifício que oferecemos a Deus é o louvor. Não. Nós estamos vendo em todos os primeiros cristãos que eles entendem sim que o sacrifício de Jesus se faz presente na celebração eucarística, do seu corpo e sangue. Não é simbólico, é real, né? Portanto, sacrificamos ao Deus Supremo um sacrifício de louvor. Sacrificamos o sacrifício inspirado por Deus, venerando e sagrado. Nós sacrificamos de uma maneira nova, de acordo com o Novo Testamento, o sacrifício puro, e foi dito, um espírito contrito é um sacrifício a Deus. Portanto, Deus não desprezará um coração contrito e humilde. E, além disso, também queimamos aquele profético incenso, oferecendo-lhe em todo lugar o fruto aromático do conhecimento de Deus, raiz de todas as virtudes, apresentando ele por meio de orações que lhe são dirigidas. E isso também nos ensina outro profeta quando diz: seja a minha oração diante de ti como incenso. Portanto, não apenas sacrificamos, mas também queimamos incenso. Veja, de novo o texto está falando e parece dar a entender que o sacrifício a Deus é um louvor tão somente. Mas não, porque o texto está se seguindo. Eusébio começou a falar do sacrifício de Jesus, que se faz presente e que nós oferecemos. E agora, com este sacrifício, oferecemos o nosso louvor. Por isso ele diz, nós sacrificamos de uma maneira nova, de acordo com o Novo Testamento, o sacrifício puro. Por que de maneira nova? Se trata de um louvor, tão somente o louvor já estava no Antigo Testamento também. Os salmos eram louvor, então os salmos já eram sacrifícios a Deus. Não, porque agora esse sacrifício, de acordo com o Novo Testamento, é o sacrifício de Jesus. É a vida de Jesus doada e entregue ao Pai. E é associada a esse mistério de amor que nos salva, que o meu sacrifício de louvor se une. E aí sim, o meu sacrifício de louvor agora se torna algo novo, né, e tem sentido como sacrifício puro. Então uma coisa não anula a outra, como tenho dito. Né? E não apenas sacrificamos, mas também queimamos incenso. Então a tradição que até hoje a igreja guarda de no culto, né, ter o incenso, que também é um símbolo da nossa própria oração que deve ser elevada a Deus. Mas de novo, né, o símbolo não anula a realidade e vice-versa. Continua Eusébio, às vezes, celebrando a memória do grande sacrifício, segundo os mistérios que ele nos confiou. E o que é esse grande sacrifício? É o sacrifício de Jesus. Então, celebrando a memória do grande sacrifício, e aqui é importante dizer, memória não é só lembrança no passado, mas memória no sentido bíblico significa um fazer presente, um tornar presente aquilo que estava no passado. Então, nós entramos neste mistério. Então, celebrando a memória do grande sacrifício que se faz presente, segundo os mistérios que ele nos confiou. Então, veja, mistérios que ele nos confiou. Se fosse só um louvor, não é um grande sacrifício, não é um mistério confiado a nós, né? Então, segundo os mistérios, os sacramentos que ele nos confiou, e oferecendo a Deus, por meio de hinos e orações piedosas, ação de graças pela nossa salvação, outras vezes submetendo-nos completamente a ele e consagrando-nos de corpo e alma ao seu pontífice, o próprio Verbo. Então aqui ele está dizendo que, celebrando, né, o grande sacrifício, o sacrifício de Jesus que se torna ali presente, segundo o mistério que ele nos confiou, conforme o Novo Testamento, oferecendo a Deus este sacrifício que ele mesmo nos dá para oferecer a ele, Cristo presente no altar que nós oferecemos a Deus, porque Cristo, oferecendo ao Pai um sacrifício perfeito, ele o faz como humano, como um de nós. Então, representando toda a humanidade apresenta a Deus a oferta de Cristo, o sacrifício de Cristo como sacrifício perfeito. Por meio de hinos e orações, ação de graça pela nossa salvação que nos é dada por esse amor, nós nos submetemos a ele, consagrando-nos de corpo e alma ao seu pontífice, que é o próprio Jesus, e por meio de Jesus oferecemos a nossa vida. Por isso nos esforçamos para manter para ele nossos corpos puros e imaculados de toda indecência, e oferecemos a ele nossas almas purificadas de toda paixão e mancha decorrente de maldade.
e o honramos piedosamente, com pensamentos sinceros, com sentimentos não fingidos e com a profissão da venda, pois fomos ensinados que essas coisas são mais agradáveis a ele do que uma multidão de hóstias sacrificadas com sangue, fumaça e cheiro de vítima queimada. Aqui, Eusébio está falando do valor, do sacrifício de Cristo com o qual nós nos oferecemos a Deus, que tem um valor imensamente superior aos sacrifícios antigos feitos com sacrifícios de animais. Quando Eusébio comenta o texto do Salmo 109, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e também, o Senhor está à tua direita, diz Eusébio, ao nosso Salvador e Senhor, ao primogênito de toda a criação, citando Colossenses, o Verbo de Deus, a sabedoria eterna, o princípio dos caminhos de Deus, o primogênito e unigênito do Pai, que é honrado com o nome de Cristo. O presente salmo também o chama de Senhor, ensinando que ele é ao mesmo tempo um participante do mesmo trono e filho do Deus Supremo e Senhor de todas as coisas e eterno sacerdote do Pai. E considere cuidadosamente como o Senhor Supremo de todas as coisas graciosamente se dirige ao próprio Cristo com as palavras: senta-te à minha direita. Eu te gerei antes que a estrela da manhã existisse, e com a confirmação de um juramento que lhe dá a honra inabalável e intransferível do sacerdócio que dura por séculos infinitos, o Senhor jurou e não se arrependerá: tu és um sacerdote eterno. Então aqui o texto de Eusébio comenta um salmo, no qual se diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e ao afirmar também a divindade de Jesus, junto e à direita do Pai, então nos diz que Jesus é sacerdote eterno do Pai. O que é um sacerdote? É aquele que oferece o sacrifício. Então, desde toda a eternidade, na essência do Filho, do Cristo, está o doar-se, o entregar a sua vida. Por isso, de fato, desde toda a eternidade, ele é sacerdote, ele é cordeiro, porque isso está na sua essência. É isso que está dizendo Eusébio. Nos ensina que ele é o único sacerdote eterno entre todos aqueles que existiram ou existirão, o que certamente não pode ser pronunciado a nenhuma natureza humana. Ele diz que é constituído sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para diferenciá-lo do sacerdote constituído segundo a ordem de Moisés ou de Araão, ou de um de seus descendentes. Então, ele é sacerdote eterno, porque de fato na sua essência está o oferecer e oferecer-se. Então ele é sacerdote vítima, isso é a expressão do seu amor desde toda a eternidade por nós, e que quando ele se encarna, isso se faz visível na entrega da sua vida, e ao mesmo tempo ele é constituído segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque na Escritura nós temos que no Antigo Testamento, Melquisedeque vai oferecer um sacrifício com pão e vinho. Jesus vai usar do elemento do pão e do vinho, dizendo ser seu corpo e seu sangue. E o pão e o vinho remete ao sacrifício que Melquisedeque faz lá no Antigo Testamento. Bem, continua Eusébio. Acrescenta-se a isso que o antigo sacerdote, aquele constituído segundo a ordem de Moisés, era escolhido exclusivamente da tribo de Levi e era absolutamente necessário que pertencesse à linhagem da sucessão de Araão. Então o sacerdócio do Antigo Testamento estava ligado à tribo de Levi e era por sucessão, por descendência, e que serviu às coisas divinas com sacrifícios de animais e com sangue e também com o culto corporal. Mas aquele chamado Melquisedeque, que significa rei da justiça, depois rei de Salém, que é o mesmo que rei da paz, sem pai nem mãe, sem genealogia, que não tem história nem princípio de seus dias nem fim de sua vida, sem ter nada em comum com o modo de ser do sacerdócio de Araão, pois ele não foi escolhido pelos homens, nem ungido com óleo preparado, nem era da descendência daqueles que ainda não haviam aparecido. E o mais admirável de tudo é que ele não foi circuncidado em sua carne, e ainda assim ele abençoou Abraão como se fosse muito maior do que ele. Mas ele não exerceu a adoração do Deus Altíssimo com sacrifícios e libações, nem exerceu o ministério sacerdotal no templo de Jerusalém. Bem, como se ainda não existia. O texto aqui está comparando, Eusébio, o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio ligado à lei de Moisés. Então, mostrando que o sacerdócio de Moisés estava ligado à tribo de Levi, o
com sacrifícios de animais realizados no templo de Jerusalém. Já Melquisedeque oferece um sacrifício de pão e vinho, e é interessante que na escritura Melquisedeque aparece e some. Não se fala da sua origem e não se fala do seu fim. Com isso, Eusébio está associando Melquisedeque a Jesus, que não tem início nem fim, que oferece um sacrifício que não está ligado tão somente ao templo de Jerusalém, mas a todo lugar. Jesus, que de fato é um sacerdote eterno, que oferece agora pão e vinho, né, como sinal, mas que é o seu corpo e o seu sangue. Portanto, Jesus é, de fato, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Eusébio está explicando por que Jesus é chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura, um símbolo do sacerdócio que Jesus realizará. Ele que não tem início e fim, que realiza um sacerdócio que não está ligado a um lugar específico, mais Jerusalém, mas se abre a todos os povos, e que se realiza com pão e vinho. E com razão, então, que Cristo, nosso Salvador, não deveria ter nada parecido com Araão e com o sacerdócio ligado a Araão. Porque ele não foi declarado padre mais tarde, em algumas circunstâncias, não sendo assim antes, nem foi feito sacerdote, mas ele era um, pois deve-se prestar atenção cuidadosa ao ditado, tu és um sacerdote eterno. Ou seja, Jesus tecnicamente não era sacerdote, porque Jesus não era da tribo de Levi. Então, de fato, Jesus não é um sacerdote segundo a antiga aliança, mas ele é um sacerdote eterno e o seu sacerdócio assemelha-se ao sacerdócio de Melquisedeque. É isso que Eusébio está aqui desenvolvendo. Pois não diz tu serás, não sendo assim antes, nem tu eras antes, mas não és agora, mas por aquele que disse eu sou o que sou, tu és e continuas a ser um sacerdote eterno. Então Jesus era, é e será, sempre foi e é um sacerdote eterno. Pois como seu sacerdócio não teve começo no tempo, nem Cristo nasceu da tribo dos sacerdotes, nem foi ungido com óleo corporal, preparado para esse fim, nem seu sacerdócio terá fim, nem será estabelecido somente para os judeus, mas para todos os povos. Por tudo isso ele o distancia do ministério cultual segundo o modelo de Araão, mas afirma que ele será sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, em Jesus se inaugura um novo sacerdócio. Ele é o sacerdote eterno, ele oferece um verdadeiro sacrifício, que é a sua vida oferecida ao Pai. Tudo isso Jesus confia na nova aliança aos seus discípulos. Fazer isso em memória de mim. Então a igreja agora realiza um novo sacrifício, e único sacrifício, que é o Cristo oferecido ao Pai na cruz, como sinal de amor, de entrega ao Pai e à humanidade, que é uma expressão de toda a sua vida doada. Ele, então, Jesus é o verdadeiro sacerdote porque ele oferece o verdadeiro sacrifício e ao mesmo tempo o cordeiro. E é esse mistério que a igreja celebra em cada Eucaristia e é esse mistério que se faz presente em cada Eucaristia. E o cumprimento da profecia é uma fonte de admiração para aquele que contempla como Jesus, nosso Salvador, o Cristo de Deus, ainda agora cumpre por meio de seus servos seu ministério sacerdotal entre os homens à maneira de Melquisedeque, pois assim como ele, sendo um sacerdote dos gentios, nos parece não usar nenhuma vítima corporal, mas apenas vinho e pão, quando abençoou Abraão. Da mesma forma, nosso próprio Salvador e Senhor, primeiramente e depois todos os sacerdotes procedentes dele, cumprindo o ministério sacerdotal e espiritual de acordo com os ritos eclesiásticos em todas as nações, insinuam com pão e vinho os mistérios de seu corpo e de seu sangue salvador. Veja, esse trecho é preciosíssimo. Então é interessante o que ele diz. O Cristo de Deus ainda agora cumpre o seu sacerdócio, que é eterno. Por meio de quem? Dos seus servos, que exercem o ministério sacerdotal. E aquilo que até hoje a igreja entende. O único sacerdote da nova aliança é Jesus. O padre, ele é sacerdote no sacerdócio de Jesus. Certo? Porque o padre realiza ministerialmente, como servo, o sacerdócio de Jesus. Como já disse aqui, quando o padre diz isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não é o meu corpo e o meu sangue, mas de Jesus. É Jesus que celebra a Eucaristia através do ministério sacerdotal do presbítero, do padre, entre os homens, né?
Isso é interessantíssimo. E tendo como figura Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque, que usa pão e vinho. Então, da mesma forma, o nosso próprio Salvador e Senhor, primeiramente, e depois todos os sacerdotes procedentes dele, o sacerdócio do Padre procede de Jesus, cumprindo o ministério sacerdotal, de acordo com os ritos eclesiásticos, né? Não algo que ele faz da cabeça, que ele inventa, mas que ele recebe da igreja. E esse mistério é celebrado em todas as nações, conforme foi profetizado. O sacerdote, né? Os servos, os sacerdotes que exercem o ministério sacerdotal de Jesus com o pão e o vinho, insinuam os mistérios do seu corpo e do seu sangue salvador. Então é o corpo e o sangue de Jesus que se torna presente. Melquisedeque, já tendo visto essas coisas de antemão no Espírito Divino e tendo-as usado como figura das coisas que deveriam acontecer, como testifica o testemunho da Escritura de Moisés, dizendo: E Melquisedeque, rei de Salém, apresentou pão e vinho, e ele será sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abraão. Gênesis 14, 18. Então aqui Eusébio está dizendo Gênesis 14, 18, que nos fala de Melquisedeque, é uma prefiguração do sacerdócio de Jesus. Aponta para o sacerdócio de Jesus e para o sacerdócio da nova aliança. Com razão, então, e acrescentando a confirmação de um juramento, somente aquele que foi mostrado o Senhor Deus jurou e não se arrependerá. Tu és, ele diz, um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, em todo esse trecho, Eusébio brilhantemente, né, mostra as profecias com relação à Eucaristia, né, de um banquete, né, de tudo mais. Nos traz a figura de Melquisedeque, que ofereceu um sacrifício de pão e vinho, e trabalha o modo como, em Jesus, os sacrifícios da antiga aliança com animais eram uma prefiguração para o sacrifício de Jesus, que anula os sacrifícios de animais, o sacrifício ligado à tribo de Levi, ao templo de Jerusalém, e, conforme profetizado, um banquete para todas as nações, Jesus realiza agora esta profecia no sacrifício que ele realiza da entrega da sua vida à humanidade e ao Pai, e que ele torna presente no pão e no vinho para ser celebrada num banquete em todas as nações, um único e mesmo mistério. A gente pode dizer, só existe uma única Eucaristia. Uma única Eucaristia, que se torna presente, né, no tempo várias vezes para nós, para que possamos entrar em comunhão com este mistério de amor e de salvação que o Senhor nos deixou. Esse é o culto por excelência que a igreja celebra. Diz ainda Eusébio, mas isto, ele lavará suas vestes no vinho e suas vestes no sangue das uvas, você também deve considerar, para que não faça alusão como que em segredo à sua paixão mística, na qual, tendo lavado suas vestes e vestes, é manifestado que com a lavagem do vinho ele lavou a velha imundície daqueles que creem nele. Pois por meio do vinho, que é símbolo do seu sangue, ele purifica das antigas iniquidades aqueles que são batizados na sua morte, e creiam no seu sangue, lavando e enxugando as suas vestes velhas e o seu manto, para que, redimidos pelo sangue precioso, da uva profetizada e espiritual e com o vinho da videira que nos foi dado, se despojem do homem velho com as suas obras e se revistam do homem novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então aqui, de certa forma, o texto, usando as imagens do Antigo Testamento, quando fala do vinho, da videira, né, e do mistério da Eucaristia, do sangue de Cristo, como ele vai nos purificando. E aqui, de novo, chama atenção para o fato de que o texto diz, né, por meio do vinho, que é símbolo do seu sangue, tomar cuidado diante de alguém que diz, olha, tá vendo? Os primeiros cristãos diziam que o vinho é só símbolo do sangue, não é uma presença real do sangue de Jesus. Já falamos sobre isso. A Eucaristia tem sim uma dimensão simbólica, o vinho é símbolo do sangue. O que não podemos dizer é que o vinho é somente símbolo do sangue. Não, ele é símbolo do sangue de Cristo, mas ao mesmo tempo no vinho está presente o sangue de Cristo que nos purifica e que vai nos santificando. Julgo que também compreende misteriosamente os mistérios do Novo Testamento do nosso Salvador, isto é, a alegria que vem do vinho místico que ele deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e bebei, isto é o meu sangue derramado por vós, para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Parece-me que é isto que se quer dizer com isto. Os seus olhos estão alegres por causa do vinho,
e que seus dentes são mais brancos do que o leite. Parece-me que isso significa o esplendor e a pureza do alimento místico. Pois, novamente, ele deu aos seus discípulos os símbolos da economia profetizada, ordenando que a imagem do seu próprio corpo fosse feita. Pois, como ele não mais aceitou os sacrifícios sangrentos e as imolações de diferentes animais prescritos por Moisés na lei, e por outro lado, ele lhes confiou o uso do pão como um símbolo de seu próprio corpo, o profeta corretamente insinuou o esplendor e a pureza da comida, dizendo: e seus dentes são mais brancos que o leite. Outro profeta também comemorou isso, dizendo: não desejaste sacrifícios nem oblação, mas me deste um corpo perfeito. Bem, nessa passagem interessante, Eusébio, aqui ele está usando algumas passagens do Antigo Testamento para falar da pureza, da grandeza daquilo que Jesus deixou na Eucaristia. Ele chama de um alimento místico, símbolo da economia profetizada. A palavra economia aqui significa do plano da salvação que foi profetizado, né? Então ele deu aos seus discípulos os símbolos do plano da salvação que tinha sido profetizada. E aqui a gente pode pensar essa economia profetizada quando se falava no Antigo Testamento do banquete que Deus queria celebrar conosco, do alimento que ele nos daria, e agora a gente contempla que esse alimento é algo profundo, porque é ele mesmo, né? Essa comunhão íntima com o Senhor, simbolizada no comer e beber do seu corpo e do seu sangue, para expressar uma comunhão profunda com ele, que não é só simbólica, é real, né? Então ele deu aos seus discípulos os símbolos da economia profetizada. A Eucaristia é símbolo do plano da salvação de Deus, ordenando que a imagem do seu corpo, do seu próprio corpo, fosse feita. Então veja, ordenando que a imagem do seu próprio corpo fosse feita, fosse realizada. Não é só símbolo, mas a imagem do seu corpo, e aqui imagem também não é algo simbólico, não. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso não é somente um símbolo, mas para dizer que nós temos participação, né, no ser e na vida de Deus. Nós viemos dele de fato, então há algo dele em nós, né? Então a imagem do seu corpo fosse feita neste mistério que Jesus deu aos seus discípulos. É o seu próprio corpo, né? É o seu próprio sangue. E de novo o texto fala o uso do pão como um símbolo do seu próprio corpo, lembrando que aqui símbolo é uma dimensão própria da Eucaristia, do pão que simboliza o corpo, mas lembrando que não só, porque no pão está presente o corpo. Simbolizando, torna presente o corpo de Cristo. Por isso que é um alimento místico. Se fosse simbólico, não seria um alimento místico. Não seria, né, um grande mistério. No comentário aos Salmos, diz Eusébio de Cesareia: de Davi, quando mudou de gosto na presença de Abimeleque, pois ele, tendo tomado o pão da proposição, mudou seu gosto, e então ele experimentou que através do gosto um poder divino que lhe foi conferido. Portanto, segundo aquilo, recebi sem dolo, comunico sem inveja. Ele exorta os outros a apressarem-se a perceber um gosto semelhante e a implorarem para serem alimentados com o pão da vida, cujo símbolo e imagem são aqueles pães da proposição instituídos pela lei de Moisés. Bem, o que está dizendo aqui Eusébio? Ele está se referindo a coisas do Antigo Testamento, falando de Davi e do pão da proposição. Lá nos vídeos em que nós trazemos o curso sobre a Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras, nós comentamos também sobre o pão da proposição. Eram pães que eram oferecidos em sacrifícios e ficavam no templo, né, de Jerusalém, e que é uma imagem também, né, da Eucaristia. Esse pão, ele simbolizava a aliança, né, de Deus com o povo, ficava presente no templo de Jerusalém, e, né, só poderia ser comido pelos sacerdotes, que uma vez por semana comiam dos pães e colocavam e ofereciam novos pães, e sempre havia no templo os pães da proposição. E aqui Eusébio de Cesareia está dizendo que esses pães da
proposição eram símbolos da Eucaristia. Se você quiser compreender um pouco mais sobre esta questão, volte no curso a Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras, em que nós tratamos deste tema. Portanto, Davi, entendendo de quem era a imagem daquele pão, da proposição, nos incita a nos aproximarmos não daquele pão corpóreo, mas do pão que é representado no pão corpóreo. Portanto, nós que vivemos na terra somos feitos participantes do pão que desceu do céu e do verbo que se esvaziou e foi abreviado. Mas aqueles que estão no reino dos céus desfrutam deste pão e da palavra, pleno e perfeito, nutridos com sua divindade e regozijando-se nas contemplações da sabedoria. E é conveniente que também nós tenhamos a esperança de obter estas coisas algum dia, por isso foi dito, bem-aventurado o homem que o espera. E aqui é interessante, então, que Eusébio fala do pão da preposição, que era uma imagem da Eucaristia, e que agora nós desfrutamos deste pão pleno e perfeito. Então, do pão verdadeiro. Antes era só uma imagem, agora nós é que podemos comungar deste pão pleno e perfeito. E assim, veja o que diz Eusébio, somos nutridos com a sua divindade. E aqui é claro, quando dizemos que na Eucaristia está presente Cristo em seu corpo, sangue, alma e divindade, nós vemos que os primeiros cristãos acreditavam de fato nisso. Né? Somos nutridos deste pão, né? Pão e palavra, e nutridos com a sua divindade. Então se trata assim de uma presença real, né? Uma presença real. E todo aquele que for purificado nos sentimentos de sua alma para comer o pão vivo e a sua carne vivificante e beber o seu sangue que cura, poderá deleitar-se no Senhor, com o qual ele foi nutrido e fortalecido, gozando da embriaguez divina. Deleita-te no Senhor, e ele te concederá os desejos do teu coração, porque ele já se alegrará com isso por ter querido que você se entregasse a ele. Peça-lhe também as coisas futuras, cuja dádiva esperais, porque aquele que generosamente deu as coisas presentes, também lhe dará aquelas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente do homem. Que texto profundo também e belo, né? Então aqui se fala, né, do comer o pão vivo, a sua carne vivificante, beber o seu sangue que cura, né, que vai nos purificando e deleitar-se no Senhor. Né? Deleitar-se no Senhor, se alegrar nele, porque ele também se alegra porque nós o buscamos. E já experimentando essa graça, né, do seu corpo, do seu sangue, alimentar nisso o desejo, né, daquilo que vai além da eternidade, em outras palavras. Sobre a solenidade da Páscoa, diz Eusébio de Cesareia, os discípulos de Moisés sacrificavam o cordeiro pascal apenas uma vez por ano, no 14º dia do primeiro mês, à tarde. Nós, do Novo Testamento, por outro lado, celebramos a nossa Páscoa todos os domingos. E estamos sempre satisfeitos com o corpo do Senhor. Participamos sempre do sangue do Cordeiro. Temos sempre os lombos da nossa alma cingidos de castidade e modéstia. Temos sempre os pés preparados para marchar e pregar o Evangelho. Temos sempre os cajados nas mãos e descansamos apoiados na vara que brotou da raiz de Jessé. Estamos sempre livres do Egito. Sempre buscamos viver separados da vida humana, sempre seguimos o caminho para Deus, sempre celebramos as festas da Páscoa. E o Evangelho quer que façamos tudo isso não apenas uma vez por ano, mas sempre e todos os dias. Então veja, interessante, mesmo que se fala aqui da celebração, né, da Páscoa, da Eucaristia todos os dias, sobretudo a celebramos no domingo. No domingo que se torna o dia do Senhor. Então, aqui nós temos um testemunho que os primeiros cristãos celebravam o culto não mais no sábado, mas no domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo, e que a Eucaristia era celebrada todo domingo. Portanto, o culto dos primeiros cristãos não era o culto da palavra, de pregação, de música, de louvor, né, de motivação. Não era. O culto da igreja primitiva era a Eucaristia. A Eucaristia. Isso é claro nos primeiros séculos, é importante, né, a gente ter presente isso. É interessante que Jesus diz, fazer isso em memória de mim, mas ele não diz uma vez por ano, uma vez a cada mês, uma vez, né? E aí tem
grupos que celebram a Santa Ceia uma vez por mês, outros grupos que celebram uma vez por ano, uma vez a cada 2 meses. E nós vemos que os primeiros cristãos celebravam todo domingo, por excelência, como um mandato, embora celebrassem todos os dias, o culto da igreja é a Eucaristia. Isso fica claro nos textos dos primeiros cristãos, né? E aqui, de novo, né? E sempre estamos satisfeitos com o corpo do Salvador, com o sangue do Cordeiro. Não é simbólico, é real. É por isso que todas as semanas, no dia do nosso Salvador e Senhor, celebramos a festa da nossa Páscoa, realizando os mistérios do verdadeiro Cordeiro, por meio do qual fomos redimidos. Então, de novo aqui, né? Todo domingo, por excelência, dia do Senhor, celebramos a Páscoa, o mistério pelo qual fomos redimidos. A Eucaristia é a celebração da nossa salvação, que nos veio pela entrega de Cristo a nós, e a sua entrega ao Pai. E assim, nós unidos a Ele, entregamos também a nossa vida e celebramos esta comunhão, esta aliança em cada Eucaristia. E não circuncidamos o corpo como instrumento de ferro, mas com a palavra penetrante do Evangelho, arrancamos de toda a alma a malícia, nem usamos pão sem fermento para o corpo, mas somente os da sinceridade e da verdade. Pois a graça que nos libertou dos velhos costumes nos deu o homem novo, criado segundo Deus, a nova lei, a nova circuncisão, a nova Páscoa, e o judeu que o és em segredo, assim ele nos libertou desde os tempos antigos. Jesus, antes que terminasse o 5º dia da semana, sentou-se à mesa com seus discípulos. Enquanto comia com eles, disse-lhes: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Você vê como o Salvador não comeu a Páscoa com os judeus, e a Páscoa judaica ele vai instituir uma nova Páscoa. Como isso era novo e estranho aos costumes judaicos, ele necessariamente teve que insistir, dizendo: Desejei comer esta Páscoa convosco antes da minha paixão. Pois a Páscoa que ele teria comido com os judeus, sendo comum e até mesmo antiquada, não era desejável, mas o novo mistério do seu Novo Testamento que ele deu aos seus discípulos era naturalmente desejável para ele. Então Jesus desejava uma nova Páscoa, é isso que Eusébio está dizendo, e vai instituir uma nova Páscoa na última ceia. Pois antes dele, muitos profetas e justos desejaram ver os mistérios do Novo Testamento, e o próprio Verbo, sempre sedentos pela salvação comum, entregaram um mistério pela qual todos os homens deveriam celebrar, e confessaram que isso era desejável para ele. A Páscoa de Moisés não agradou a todos os gentios daquela época. Por quê? Porque foi legislado que deveria ser realizado em um só lugar, em Jerusalém, e por isso não era desejável, mas o mistério salutar do Novo Testamento, adaptado a todos os homens, era naturalmente desejável para ele. Então aqui Eusébio está comparando os sacrifícios e a Páscoa do Antigo Testamento, que deveria ser celebrado tão somente no Templo de Jerusalém, e agora com Jesus que instituiu uma nova Páscoa que está aberta a todos e pode ser celebrada em todos os lugares, porque em todos os lugares nós nos tornamos presentes como num mesmo e único lugar. O mistério, né, da crucificação de Jesus, da sua entrega, né, ao qual nos associamos, indo para além, né, do tempo e do espaço. Nós, porém, celebramos estes mesmos mistérios durante todo o ano, comemorando a paixão do Salvador todas as sextas-feiras com o jejum, que hoje a igreja guarda através da abstinência, que os apóstolos observaram então pela primeira vez, depois de o esposo ter sido tirado deles. E todos os domingos somos vivificados pelo corpo santificado da mesma Páscoa salvadora e selados em nossas almas pelo seu precioso sangue. Então, a nova Páscoa que o Senhor nos deixou, nós a celebramos, né? Nós o celebramos toda semana, comemorando a sua paixão, né? Morte e ressurreição, e somos vivificados pelo corpo santificado dessa mesma Páscoa, né? E essa Páscoa é a Páscoa no qual Cristo se torna cordeiro imolado, o cordeiro que se entrega. Então, somos vivificados pelo seu corpo e pelo seu sangue, de fato e realmente, no mistério do pão e do vinho. Um outro texto de Eusébio, ele diz: além disso, ele não estava mais contaminado como antes, o homem convertido ao cristianismo.
Então, os pagãos que se converteram não estavam mais contaminados com libações e gorduras, nem com sangue e sacrifício, nem com sacrifícios de animais irracionais, muito menos se deleitava com as mortes de homens e sacrifícios humanos, pois foi ensinado que Deus não tem necessidade nem prazer na matéria do corpo ou no zumbido de sacrifício terreno, mas apenas em um entendimento iluminado com pureza de alma e santidade de conduta, com sacrifícios sem fumaça e sem sangue, cuja oferta em todo o mundo dos homens ele ordenou em sua memória, através de certas palavras místicas, o Redentor do universo. O que está aqui dizendo Eusébio de Cesareia? Que Deus não quer sacrifícios de animais, muito menos sacrifícios humanos. Que o único sacrifício é o sacrifício de Jesus, ao qual nós nos associamos. E o sacrifício de Jesus é o quê? A sua entrega. A entrega da sua vida. Toda a vida de Jesus é o seu sacrifício. O modo como ele amava, como ele curava, como ele perdoava, como ele se entregava à humanidade. A cruz é a expressão maior da sua entrega. Por isso, a cruz se torna o símbolo do seu sacrifício. Mas toda a vida de Jesus é o seu sacrifício, porque o seu sacrifício é fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é o amor. É que se ame. E a expressão maior desse amor se dá na cruz, mesmo diante de toda a contradição, né? E é esse mistério de amor que celebramos em cada Eucaristia. Esse é o sacrifício que Deus quer, né? Que Jesus realizou e do qual nós nos alimentamos para oferecer esse mesmo sacrifício em nossa vida unido a Jesus. Na história eclesiástica, diz Eusébio, e uma única força do Espírito Divino penetrou em todos os membros e todos tinham uma única alma. E o mesmo era o ardor da fé e o único hino de louvor a Deus surgiu de todos, sim, de fato também cerimônias religiosas perfeitas dos prelados e sacrifícios dos sacerdotes e ritos da igreja dignos de Deus, lá por um lado com salmodias e com outro audições das vozes que nos foram transmitidas de Deus, lá por outro lado com celebrações de ministérios divinos e místicos, e eles eram símbolos inefáveis da paixão redentora. Então agora, o culto da nova aliança, cerimônias realizadas, os sacrifícios realizados pelo sacerdote, com os ritos da igreja, dignos de Deus, com o canto também dos salmos, então, e os mistérios que eram celebrados e que trazem presente, são símbolos que estão associados aos inefáveis mistérios da paixão redentora do Senhor. No último texto, em que ele escreve sobre Constantino, diz Eusébio, e quem, se não somente nosso Salvador, legou aos seus adoradores o mandato de oferecer sacrifícios incruentos e racionais por meio de orações e de inefável invocação a Deus, por essa razão em todos os lugares onde os homens vivem foram construídos altares, há igrejas consagradas, e elas são oferecidas em nome de todas as pessoas ao único Deus, Rei do Universo, ritos sacrossantos de sacrifícios espirituais e racionais. E quem, com uma força oculta e invisível, preparou a extinção absoluta daqueles sacrifícios sangrentos de sangue corrompido e fumaça que eram oferecidos anteriormente, e daqueles outros sacrifícios cruéis e furiosos de vítimas de seres humanos, como até mesmo a história dos gregos atesta, pois não antes, mas depois do ensinamento divino do nosso Salvador, por volta da época de Adriano, os sacrifícios de vítimas humanas cessaram em todos os lugares. Então aqui ele está dizendo, que em Jesus, a partir de Jesus, sacrifícios humanos, sacrifícios de animais são abolidos. E o sacrifício que é oferecido é o sacrifício de Jesus, e no sacrifício de Jesus, sacrifícios incruentos e racionais. Incruento significa sem sangue. E racionais, ou seja, a nossa vida, por meio das orações e da invocação a Deus. Nos altares que são construídos, nas igrejas consagradas, e altar é o lugar do sacrifício, onde por primeiro se faz presente o sacrifício de Jesus no pão e no vinho oferecido, e no qual nós nos associamos a Jesus ali presente, neste louvor a Deus. Esse é o culto da nova aliança, que Eusébio de Cesareia recebeu da tradição da igreja, nos apresenta nos seus textos, e transmite àqueles que os sucedem, e assim a igreja até hoje guarda estes mesmos mistérios. Curta, compartilhe e continue nos acompanhando nesta série A Eucaristia na Igreja Primitiva.